cara, já tem um tempo que eu tô querendo voltar a fazer vídeo aqui pro canal. Eu tive um monte de ideia nesse meio de tempo, escrevi roteiro, falei, não, desse mês não passa, agora eu volto, vou com tudo, não sei o quê. Mas, cara, a verdade é uma só, gente. Tem muitas vezes que a preguiça fala mais alto que a determinação. A verdade é essa. Eu sou culpado, não tem desculpa, gente, só tinha com preguiça de voltar. Mas, cara, a preguiça não me vencerá hoje. Não vencerá, por quê? Porque nesse momento eu tenho um momento perfeito pra voltar nessa minha super gigante longa pausa que eu fiz no ano passado. Porque, cara, eu tenho que vamos falar do assunto que foi o primeiro vídeo aqui do canal. Ó, é o ciclo se completando. Por quê? Porque no último dia de 2025, nas 10 horas da noite, que brilhante da Netflix, saiu o último episódio da última temporada de Stranger Things. E eu vim aqui, meus amigos, não para dar a minha opinião. Vocês sabem que não é isso que eu faço. Eu vim aqui para elucidar, para passar fatos. Essa segunda temporada com certeza é mais divisiva. Tem muita gente falando que gostou, falando que não gostou, gente que nem viu a série quer opinar, e cara, você tá perdido. O que eu devo achar? Eu devo gostar? Eu cola. Pode vir comigo que eu vou te passar não a opinião, mas a verdade do que você deve pensar sobre essa última temporada. Em troca de eu te fornecer esse conhecimento que eu vou passar agora, eu só peço uma coisinha, gente. É você virar a tela do seu celular e clicar no botão do like. É simples, é rápido, não custa nem 2 segundos pra você fazer isso. Mais importante ainda é você se inscrever no canal. É a coisa que mais motiva a gente a continuar, a querer fazer, ver que tá crescendo, ver que tem gente entrando, ver que tem gente gostando. Então, quer dar essa moral pra gente? Eu tô aqui pra passar a verdade pra você. Você não pode desperdiçar isso. Clica no botãozinho de like, clica aí pra se inscrever. É rapidinho, por favor. Pra mim, a série começa de um jeito bem legal, com toda essa parada da Robin passando as informações por eles pro rádio, né? E eu acho isso muito legal porque tem muito da alma do que é Stranger Things, que é, cara, é um grupinho que eles especificamente passaram por coisas só entre eles, que ninguém que tá de fora entende. Então é a Robin falando coisas que como uma pessoa normal vai ouvir o rádio, ela vai achar, tá falando a notícia do dia. Eles que sabem, assim, o contexto das coisas, vão ver uma mensagem aqui e falar, esse 4 tem a ver com 4 horas, 10, então é 10 horas da noite. A parada é que os problemas começam logo depois disso também, assim, logo no início você já começa a entender que eles estão com uma dificuldade de, cara, por que vocês não seguem com as consequências das coisas que vocês mesmos definiram, né? Vocês, no caso, não vocês, os espectadores, vocês, os escritores. A 4ª temporada acaba com a Terra de Hawkins se rachando em 4 partes, tipo um X gigante no meio da Terra, com um buraco vermelho, saindo fumaça, trocou gente. Pô, o valentão lá do basquete sendo dilacerado no meio por uma fenda no espaço-tempo. E aí você quer me dizer que essa temporada começa com a galera, a primeira coisa que eles querem fazer com essa temporada é, gente, lembra aquilo que a gente fez? Então esquece aquilo, vamos colocar placa de ferro que ninguém vai questionar, tá tudo tranquilo. Cara, como é que as pessoas não questionam isso? Cara, na vida real, sem ter motivo nenhum, as pessoas já suspeitam que a Terra é plana, que tem aliens, que tem... Os Estados Unidos têm lasers que eles mandam na sua testa e vão te explodir, segundo o Monark. Então, tipo assim, você não precisa de muita coisa pra teorizar a coisa da conspiração. Então, eles, com todos os motivos, não vão teorizar nada. Esse é um dos principais problemas da série pra mim, porque, cara, parece que nenhuma das pessoas, elas agem como humanos agiriam de verdade. Assim, avançando um pouquinho aí já pro final desse bloco, eles sequestram uma família, porque eles têm que levar um molequinho, eles têm que proteger um rapaz chamado Derek, e aí pra eles protegerem ele, eles dopam a família do moleque, sequestram eles, botam numa fazenda lá, num celeiro, e beleza. Pô, eu achei, inclusive, não tô criticando isso não, tá? Eu achei legal, pô, loucura, mas tem que viajar mesmo, é série de louco, então não tem problema. O problema é que, cara, eles nunca mais voltaram nesse assunto. A família do Derek ficou lá amarrada pra sempre. Ficaram lá no celeiro, nunca mais voltou. Assim, eu sei que não, é lógico que não, mas, cara, o fato deles nem sequer pensarem nas consequências que é sequestrar uma família, sabe, mostrar como essa família reagiria, mostra que, cara, eles só querem fazer coisas que sejam convenientes pra eles. E a partir do momento que aquela coisa ali não é mais conveniente, eles vão ignorar, eles vão tirar da história. É a mesma coisa com todo o lance lá dos Demogorgons, dos Democães, dos Demorcegos, tudo isso, cara. Tipo assim, eles sumiram nessa temporada. Aí você fala, não, pô, eles não estavam no mundo invertido porque estavam lá no abismo, né, na outra dimensão e tudo mais. Beleza, mas aí no final da série eles vão pro abismo e também não tem ninguém lá. Não tira um minutinho do episódio final, que tem 2 horas, pra explicar sobre isso. Não, porque tem que ter 15 cenas da 11 fazendo... Mas enfim, voltando pro núcleo da série, né? Qual que é a grande questão dessa temporada? O Vecna, o vilão da 4ª temporada, tá querendo sequestrar as crianças pra unificar os 2 mundos. Tem a dimensão do abismo, que é a dimensão deles, a dimensão nossa, ele quer juntar os 2. Beleza. E aí ele precisa das crianças pra criar essas conexões. Por mim, tudo bem, eu compro, tá? Tem muitos reclamando dessa coisa. Ah, não, por que ele precisa de 2 crianças? Ué, cara, não precisa explicar por que ele precisa de 12. Ele só pegou um número que ele achou que seria o suficiente e vambora, tá ligado? Tipo, para de questionar tudo também. Aí acho que a partir de um ponto é só a gente querendo ser chata.
A principal dessas crianças é a Holly, ela é a irmãzinha, a mais nova do Mike, e ela tem muito foco nessa temporada, sabe? E eu acho que é bem legal, inclusive, da parte dela, sabe? Primeiro mostrar como é que a mãe dela tá preocupada com ela, porque a filha parece que tá meio com uns surtos esquizofrênicos, que ela conversa com nada, é um amigo imaginário que tá tendo muita influência na vida dela, e aí tu vê, pô, a mãe bêbada, ou o pai brigando com a mãe por causa disso, que eles estão preocupados com a filha, e eu acho isso muito legal. E aí tem toda a cena de sequestro dela, né, na casa dela, que é outro ponto que a gente tem que entrar, porque assim, a cena em si não foi nada de ruim, a cena é legal, a mãe dela protegendo a filha é da hora, o pai aparecendo pra dar tacada no Demogorgon, pô, é da hora, mas tem um problema muito sério aqui, que é a consistência, cara, a coerência dessa série. Gente, o Demogorgon, ele é uma máquina de morte, com qualquer pessoa que não seja importante pro roteiro, que não seja importante pro plot. E aí, quando chegam com as pessoas importantes, ele vira um ursinho de pelúcia. Pô, quando ele tá lutando lá contra os soldados random, cara, ele mata 15 em um segundo, assim, sozinho. Ele pula pra um, morde a cabeça, arranca, vai pro outro, enfia a mão por dentro, come o coração. E aí, quando ele vai sequestrar a Holly, uma das pessoas mais importantes pro plano do Vecna, ele fica com pena, parece. O que tá acontecendo? Ele pensa, pô, vou matar a mãe da Holly? Não, não vou. Vou arranhar a cara dela, dar um peteleco na barriga. A luz aqui explodiu. Dá um peteleco na barriga dela e deixa ela lá. Tem uma lá que o Lucas tá no chão, e aí depois ele faz o quê? Ele pula em cima dele direto, igual ele faz com os militares. Não, não, aí ele vai andando lentinho lá. Tá ligado? Qual que é o sentido? Aí tipo assim, pô, o cara aguenta tiro militar, ele tá o cara tá suave. Aí tem uma cena que o Mike dá uma pasada na cabeça dele e ele fica uma pá. Pô, e além disso, mano, o tempo dessa temporada foi tão mal aproveitado, cara. Tipo assim, eu não vi nunca na minha vida uma temporada com episódios tão longos quanto esse. Todos os episódios com mais de 1 hora, tem um com 1h20. Cara, o episódio final tem 2 horas. E mesmo assim, mano, parece que pouquíssima coisa aconteceu, cara. E aí as coisas que eles tinham que ter falado, que foi isso que eu falei, por exemplo, dos Demogorgons, dos Democães, dos Demomorcegos, não falaram. Aí personagem some do nada. A namorada da Robin não aparece, a partir do final ela some. Os militares pegam ela, ela vai lá, é levada lá quando todo mundo é preso no episódio final, e ela some no epílogo. Sumiu. Assim, eu não tô dizendo que ela precisava estar com a Robin ainda, tá? Ah, beleza, passaram 1 ano e meio, elas podem ter terminado ali no meio, sei lá. Mas mostra pelo menos onde é que ela tá, o que aconteceu, dá uma atenção pra ela, qualquer coisa. Só que justamente antes de ir pro final, eu queria comentar uma coisa que eu realmente gostei, cara. A ideia do mundo invertido não ser em si uma dimensão, e sim uma ponte entre 2 dimensões. Cara, eu achei isso bem legal. Porque foi algo que eu realmente não esperava. Eu não esperava mesmo. Pra mim era muito claro como o mundo invertido era a dimensão alternativa. Pra mim isso era, assim, eu tinha isso definido na minha cabeça. E você ter esse plot twist de que, na verdade, ela não é uma dimensão em si, ela só é o caminho de 2 dimensões, pô, isso foi uma virada legal, mano. Foi uma virada legal, tipo, de verdade. Eu achei que foi maneiro. Assim, tem problemas, porque foi feito meio porcamente, eles não explicam porquê, como funciona, não explica muita coisa, gente. E eu não acho que tudo precisa ser explicado. Inclusive, eu preferia a série quando ela não explicava, que eu falei que foi a temporada 1, a temporada 2, que tinha um ser cósmico que você não sabia o que era. Mas a partir do ponto que você se propõe a explicar as coisas, então você explica direito. Eles estão nesse meu termo de explica, mas não explica. Então vem uma pedra do mundo da dimensão X para nossa Terra. Que aí é o que possui o Henry, né? O Vecna. Como é que essa pedra veio? Se até aquele momento ali não tinha nenhuma conexão entre os 2 mundos. Por que a 11 conseguiu mandar o Henry pra lá? Direto pro abismo, sem passar por Hawkins antes? Você não precisa ter a ponte pra conectar os 2 mundos? E aí, beleza, chegamos no final. Mas, cara, se a série, durante o tempo inteiro dela, usou as horas infinitas pra não explicar e não avançar quase nada, o final fez o oposto, meu irmão. Ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos resolver tudo em 20 minutos? Bora então vamos. E assim, isso é triste, porque isso tira o que podia vir de bom desse final mesmo, sabe? Eles estavam mais preocupados no que ia acontecer do que em como ia acontecer. Eles queriam encerrar a história do mundo invertido, do paranormal. Então a gente tem que ganhar deles, tem que ir pra lá e matar os 2 bichos. Agora, como? A preparação? Cara, isso faltou em tudo. Pô, na 4ª temporada, quando eles estão indo se preparar pra pegar o Vecna no mundo invertido, pô, tu vê o peso de cada personagem, mano. Como cada um tá tenso de estar nessa missão que é quase suicida, num lugar que eles não conhecem, enfrentar um inimigo que pode matar eles a qualquer momento. Sabe, tá todo mundo dando tudo de si, todo mundo nervoso, preparado, o clima, a música, a tensão. Cara, nesse aqui não tá, cara, nesse aqui não tá. Nesse aqui tá todo mundo tipo, vamos lá, vamos matar ele. Nossa, que bicho grande. Parece que todos os personagens, ou quase todos, foram reduzidos a ponto de virarem uma característica só. Eu não sei se é porque eles tinham muitos personagens, então eles não tinham como fazer cada um ser único, assim, de como parecer um ser humano, né? Ou então ser só escrita ruim mesmo, e aí eles podiam, eles só são ruins. Ou então os 2. Cara, a Robin nessa temporada, o que é aquilo? Gente, o que é aquilo? Ela virou uma aberração de piadinha ruim e, eu acho que eu tenho uma ideia.
o gerador de fusão. Ah, eu acho que eu não devia ter falado isso nesse momento, né, gente? Gente, ela não era assim. Por que ela virou isso? Esse calvo horrível também. Ele fazendo piadinha ruim o tempo inteiro. Eu acho que eu não fiz isso num bom momento. Dustin virou só o cara revoltado. Ah, mataram o Ed. Não. O Jonathan não existe como personagem. O personagem do Jonathan é a Nancy. Ele em próprio não existe. Pô, primeira temporada, cara, ele era tão interessante a relação dele com a mãe. Ele, o pai dele, que era um merda lá. Ele procurando pelo Will. Ele desesperado quando o Will morreu, tá ligado? E aí agora não, ele é só a Nancy. Só a Nancy. Todo mundo virou só uma característica deles mesmos, exacerbaram isso, e eles viram só isso, né? O que a gente chama de fanderização em séries. Só que quase todo mundo, a Eleven virou só... Então assim, mano, você espera que no final, pelo menos no final da série, vai ter uma profundidade maior, vai ter um peso maior, e não tem. E isso é um pouco triste, porque o que eu tô falando, o que acontece eu não achei ruim, eu não achei mesmo ruim. Mas do jeito que eles estão fazendo, parece que eles estão se esforçando pra deixar tudo o mais básico possível. E não precisa. Chega lá no grande clímax final, o grupo consegue chegar na dimensão do abismo. E, pô, aí eu gostei. Porque o Devorador de Mentes voltou e é isso que eu queria. Eu só queria isso. Minha expectativa toda pra temporada era, mano, eu quero que o vilão final não seja o Vecna. O Vecna é um cara estranho e enrugado, mano. Eu quero aquele bicho do Devorador de Mentes. E ele voltou e eu fiquei muito feliz. Cara, eu sou doido pelo Devorador de Mentes. Doido, assim, muita coisa. Esse conceito, cara, ele é um ser cósmico, extracorpóreo, assim, ele é só uma nuvem, uma névoa. E ele possui, assim, só um desejo de dominação, que ele é muito inteligente, ele manipula os outros e ele só quer que todos façam parte dele. Ele quer incorporar todo mundo nessa mente dele, gigante e coletiva. E, cara, esse conceito é muito bom. É tudo, toda a atmosfera por trás dele. Pô, lembra os desenhos do Will na segunda temporada do bichão e os negócios que ia se espalhando e a cara dele que não tem nada, é só poeira. Cara, o final da segunda temporada que é perfeito, que é ele atrás de Hawkins, né? É só I'll be watching you, como se fosse vigiar eles pra sempre. Cara, é arrepiante, tipo assim, o conceito dele é muito bom, muito bom. E eu fiquei muito assustado quando na temporada 4 o vilão principal virou um Vecna. Mas essa velocidade, pouco tempo depois, ela virou uma apatia, né? Por quê? Porque esse grande ser super gigantesco, maravilhoso e incompreensível, 2 minutos depois virou um bicho gigante de monstro. E aí toda a mística por trás dele, toda essa inteligência dele manipular os outros, dele querer trazer todos pra si, foi apagada, porque ele só seguiu os instintos, ele ficava batendo. Convenientemente nunca acertava os protagonistas. Ah não, é que eles estavam na frente, né? Mas tem uma hora que a pata passa na frente deles e puxa. Se ela consegue passar na frente deles, por que ela só não bate neles? Eu não sei. E aí tudo envolvendo essa luta com eles, gente, foi vergonhoso. Assim, a 11 usando os poderes dela como se ela fosse super-herói. E aí pula gigante, e aí... Cara, o Demogorgon, que é um dos soldados, que é o que eles dizem, ele é um dos soldados deles ali. Ou seja, é um bicho inferior. Ele aguenta tiro, mano, ele aguenta tudo, ele é... Lembra, na primeira temporada pra matar ele, precisou da 11 simplesmente dilacerar ele com os poderes, porque coisa física não matava ele. E aí o Devorador de Mentes, que é o chefão final, ele foi derrotado por um grupo de 9 pessoas, atirando nele com arma que não funciona no Demogorgon, mas funciona nele. Vamos supor que esse plano dele se concretize, ele vem pro nosso mundo. Gente, o primeiro exército, o exército do país mais do terceiro mundo que você possa pensar, sei lá, o exército da Botsuana, qualquer país, consegue ganhar desse cara, mano. Um tanque de guerra, ele vai pra trás e cai. Se com arminha, molotov e facada eles ganharam, mano, imagina um exército poderoso. Lança uma granada, um tanque, uma bomba, um explosivo, tiro de arma grande, jatinho. O bicho é derrotado em um minuto. Então, ou seja, a grande ameaça, que é ele vir pro nosso mundo, na verdade não é uma ameaça, porque se ele viesse, ele só morreria, igual merda. Por que ele não usou o pó pra entrar em cada um deles? Por que ele preferiu ir na forma física? E aí foi isso, mano. Mataram os 2 vilões, assim, foi meio tosco a luta, aí empurra pra trás, explode. E aí ganhamos. Teve uma cena muito legal da Joyce cortando a cabeça do Vecna, essa foi bem legal, e aí vai passando, cada machadada vai passando, sabe, o flashback de tudo de ruim que ele fez com cada um dos personagens, e você vê o quanto ele sofreu na mão dele. Isso foi bem legal. E ser a Joyce fazendo isso é muito satisfatório, porque assim, ela é gente como a gente, mano. Ela é só uma mulher que, mano, pegaram meu filho, eu vou matar você, tá ligado? E pra mim esse é o core da primeira temporada, um deles, sabe? É esse sentimento da Joyce de, cara, meu filho tá por aí. E aí ela achou o cara que fez tudo com o filho dela, sabe? Ela tá dando uma machadada com raiva na... Toma, seu merda. E isso foi bem legal, eu gostei muito dessa cena, mano. E aí, assim que acabou essa parte do paranormal da história, do sobrenatural, de dimensões, eu acho que podia ter sido feito melhor, sabe? Eu acho que o Devorador de Mentes não precisava de uma forma física. Tô falando, não critico eles colocarem, porque eu acho que é mais fácil pra mais gente assimilar tudo.
Mas eu acho que não precisava, podia deixar ele sendo realmente só essa mente por trás, como se fosse só uma entidade mesmo, e a luta ser contra o Vecna, e eles matam o Vecna, fecham o portal, e aí é quase como se fosse o final da segunda temporada, sabe, que eu já falei que eu gosto muito, então pra mim se ele fosse uma repetição desse final, eu ficaria bem tranquilo. Que é, pô, quebrou o portal, então não tem nunca mais como o Devorador de Mentes chegar no nosso mundo, mas ele tá lá vivo ainda, ele continua sendo esse ser imortal que vai ficar na abismo até sempre. Aí mantém até essa tensão à espreita, sabe, de, pô, se abrir de novo, o cara volta, entendeu? Mas é, logicamente, eles iam ter que arranjar o jeito de colocar um conflito humano ali, que é uma merda, né? Terceira temporada eles botam os russos, é horrível, horrível. A quarta eles botam os russos de novo. Uma das piores coisas assim, a quarta temporada é muito boa. A parte de russos é muito ruim. Se tu ver no meu primeiro vídeo, eu falei que ela é muito ruim, é muito ruim. E aí agora de novo, agora é o exército americano. Ninguém se importa com isso, gente. O foco da história é eles contra o sobrenatural. Eu não tô nem aí pro exército, caraca, arma. Arma, eu tenho medo aqui na minha vida já. E aí é lógico que depois disso, né, a 11 tem que se sacrificar, né? Lógico, ela é super heroína que vai se sacrificar pelo mundo. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, eles queriam manter o final da primeira temporada. Acho que eles nunca queriam ter mudado esse final da primeira temporada, porque foi a conclusão que eles pensaram pra história deles, sabe? E aí você dá pra ver como eles quiseram manter esse final da primeira temporada, mesmo na quinta, porque esse final inteiro da quinta, quase, é uma recapitulação do final da primeira. O final da primeira, a 11 supostamente morta, né? É ambíguo. O final da quinta, a 11 supostamente morta, é ambíguo. O final da primeira, eles acabam jogando D&D, fazendo recapitulação do primeiro capítulo. O final da última, da quinta temporada, eles acabam jogando D&D, fazendo recapitulação. O final da primeira, acabou toda a ameaça do paranormal, ela acabou com o Demogorgon, acabou com todo o laboratório. No final da quinta, acabou com a ameaça do paranormal, acabou com o Devorador de Mentes, acabou com o Vecna. No final da primeira, acabou com o conflito humano, né? Os caras ali do laboratório foram todos mortos pelo Demogorgon. No final da quinta, acabou com o conflito humano, os militares desistiram deles por algum motivo. Isso é minha opinião, tá? Não tô falando que ele quer isso, mas eu acho que é. Eles sabem que o final da primeira foi perfeito, eles sabem que a primeira foi perfeita, eles queriam ter feito só a primeira, mas aí a fama, o dinheiro, a pressão da Netflix falou mais alto, falou, vamos fazer mais, pra chegar na última e eles voltarem pro estágio que eles queriam terminar da história, que é o estágio da primeira temporada, e aí fizeram isso de novo. Aí tá lá um epílogo bem grandão, mostrando assim como é que foi o futuro de cada personagem, que foi bem legal, eu gosto, sempre, pra mim, história boa tem que finalizar com o pós. Alguma coisinha pós, como é que tá, pô, o Steve de técnico lá de educação física é legal pra caramba, todos os rapazes se formando, todo mundo indo ver a formatura deles, Joyce e Hopper se casando, finalmente paz pra esse casal, sim, eu achei bem legal, bem fofinho, aquece o coração, a gente merecia ver isso depois de acompanhar eles por 10 anos, pô, essa primeira temporada saiu lá em 2015, 2016, sei lá, mano, então, pô, é tempo, sabe? E aí ver essa conclusão é legalzinho. E aí o encerramento de cada núcleo ali é feito bonitinho, sabe? Tem o núcleo dos amigos adultos, jovens adultos ali, que não faz muito sentido, porque eles em si nunca foram um grupo muito bem definido. Era mais a Robin com o Steve, o Jonathan com a Nancy, aí o Steve com a Robin, não, o Steve com a Nancy, o Jonathan meio que não falava com os outros dois, e aí você tentando dar uma forçadinha nesse... Ah, os jovens adultos são todos amigos. Mas tudo bem, eu compro, vai, eu quero breguês, eu quero clichê, vem, manda. Eu quero, pô, aí a cena deles colocando, né, isso já é o grupo das crianças, colocando a ficha de D&D um do lado do outro. Eu quero breguice, me dá breguice, sabe? E aí, pô, o Mike olhando pra trás, vendo... a nova geração vindo jogar D&D, fechamento de ciclo, passagem de bastão, e aí sempre tem que ter a porta fechando por último. Eu gosto de breguice, eu gosto, eu achei legal. Então vamos lá, Diva Radical, veredito final. Pô, então tu odiou, né? Tá falando aí mal do negócio, mas não, cara, não odiei. Achei bem ok, achei bem divertido, um showzinho assim, é o que eu esperava de Stranger Things, não tem muito o que fazer. Nossa, mas por que criticou tanto então? Ué, cara, porque criticar é o que a galera gosta. Não, brincadeira. Não, eu fiz críticas porque eu acho que são críticas válidas, assim, nada que eu falei sem pensar, só pra agradar, porque a galera tá todo mundo criticando, então eu tenho que criticar também, não, eu acho que são pontos a serem levantados, mas que são pontos que não acabam com a série não, mano, assim, foi um encerramento fofo, como eu falei, é um fechamento de ciclo, é uma parada bem legal, eu gostei, assim, é isso, é clichêzão, sabe, não é extraordinário, não é o que já foi uma vez com a temporada 1, com o final da temporada 2, não é péssimo como foi a temporada 3, ponto, é clichê, sabe? São ideias legais que eles não sabem executar tão bem, porque eles querem acelerar, querem fazer mais dinheiro. Mas faz parte, mano. Não significa que a temporada foi cocô, não. A galera tá pesando muito a mão. Nossa, a pior coisa... É estranho algumas coisas. É brega, mas eu compro, mano. É Stranger Things, é Netflix, cara. Tu não quer ver um Breaking Bad, tu não vai ver um Sopranos, tá ligado? É isso, mano. Vambora. Mas e você, meu queridão? O que você achou desse final, cara? Tá todo mundo cheio de opinião, todo mundo quer dar algo. Não, preciso falar o que eu acho.
Igual eu estou fazendo aqui, eu tô gravando o vídeo e falando o que eu acho, né? Todo mundo precisa falar o que acha, não sei o quê. Então, mano, eu quero ouvir o que você acha, mano. Comenta aí, o que tu achou do final, o que tu pensou, se tu concorda comigo, tem que concordar, né? Eu tô falando que é a verdade aqui. Mas comenta aí, mano. Pô, comenta se tu quer também que eu fale de alguma outra coisa, cara. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o finalzinho. Deixa o like. E tamo junto, cara. Valeu. Tô de volta aí. Esse ano 2026 vai ser legal. Feliz ano novo pra você. Deus abençoe seu ano. E tudo de bom pra gente, minha gente. Tamo junto.